O engenheiro é um profissional do desenvolvimento. Toda intervenção necessita de estratégia. Toda ação humana é uma intervenção. Se não há desenvolvimento, não há engenharia. O progresso é uma consequência da inovação. O trabalho do engenheiro tem que ser precificado pela capacidade que ele tem de construir um mundo melhor. O engenheiro busca a solução. Dark Costa, doutor em Engenharia de Produção pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de vários livros como, por exemplo, Fundamentos para o Estudo da Estratégia Nacional, Estratégia Nacional, a Cooperação Sul-Americana como Caminho para a Inserção Internacional e América do Sul, Integração e Infraestrutura. Com todo esse conhecimento, Dark nos apresenta a palestra Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional. Uma honra para o Sistema Confea-CREA Mútua. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite dessa minha apresentação. Eu queria dizer a vocês que o engenheiro é um profissional do desenvolvimento. Quer dizer, a engenharia basicamente se lastreia pelo progresso. E o progresso resulta do desenvolvimento. Estratégia é um tema muito antigo. É um tema que os gregos usavam para definir o general. O general era o estratega. E o que ele fazia era estratégia. Isso vigorou até o século XVII, XVIII. E só veio a mudar mesmo com Napoleão. O Clausewitz, que estudou Napoleão, teórico da estratégia, mostrava uma coisa, que a estratégia é a política feita pela violência. A estratégia é a política praticada na guerra para construir o processo de mudança que a guerra procurava fazer, ou seja, impor a vontade de um sobre outro. Bom, o que é importante nós entendermos é o seguinte, que isso mudou e hoje nós vivemos debaixo de um outro tipo de visão. Nós temos entendido que toda intervenção necessita de estratégia. Toda ação humana é uma intervenção. Em toda intervenção exige estratégia. Por que toda ação humana é uma intervenção? Porque ela está pautada em cima da razão e em cima da vontade. E tudo que é razão e vontade conjugada é uma intervenção humana. Muito bem. Essa intervenção se processa sobre a natureza ou sobre outros homens. A engenharia está presente na intervenção. A agronomia também está presente na intervenção, porque ela está agindo sobre a natureza. Quando você faz a intervenção sobre outros homens, você pratica um tipo de estratégia que leva a que você coopte outros homens para fazer o que você quer que seja feito. Bom, a engenharia é a modificação da natureza para servir o homem, para dar ao homem um bem-estar que ele não tinha com a natureza como ela era. Tem que alterar a natureza para que ele preencha as suas condições de vida melhor, ou seja, condições de habitação, de alimentação, de saúde, tudo está presente em engenharia. O que é importante nós entendermos é o seguinte, o desenvolvimento é basicamente a profissão, o modus operandi que o engenheiro tem para praticar a sua profissão. Se não há desenvolvimento, não há engenharia. Isso é a primeira coisa que me parece importante. Então, se não há intervenção, também não há engenharia. E outra coisa que eu queria que vocês guardassem é o seguinte, hoje a gente não pratica só estratégia no campo militar. Depois viu-se que a estratégia podia ser feita em outros campos, porque o contato entre os homens
se dá de acordo com 3 modalidades. Ou você conflita, ou você coopera, ou você compete. Quando você coopera, você junto busca o mesmo objetivo com o outro. Quando você compete, você não junta com o outro, mas você segue regras pré-acordadas na busca do mesmo objetivo. Quando você conflita, você não segue regra alguma. A estratégia, então, no início, só trabalhava no conflito. Hoje ela já trabalha na competição e na cooperação. Você tem estratégia competitiva e estratégia cooperativa. Tá? Ela saiu do campo militar. E ela segue uma regra, que toda intervenção está submetida a um triângulo indissociável, que une a política, que é o que fazer. O que é a política? É o que fazer. A estratégia é como fazer. E o poder. Então, essas 3 coisas conjugadas é que proporcionam uma intervenção. O engenheiro opera na parte referente ao como fazer e com os meios a fazer. Ele opera com a estratégia e com o poder. Mas quem determina as coisas para o engenheiro é a política. O que fazer é que determina o que o engenheiro tem que fazer. Bom, posto isso, é importante entender que o progresso é uma consequência da inovação. A inovação é que faz o progresso. Por quê? Porque a inovação é o espaço onde a nova coisa aparece. É importante entender uma coisa. As empresas inovam para serem monopolistas, para serem as donas do processo. Elas não inovam para ser bonitas, elas não inovam para pular, não. Elas inovam para ter dona do processo. Ou ela inova para criar um novo produto e, com isso, ser monopolista, ou seja, não permitir que haja competição, ou ela inova porque ela busca um método novo de fazer alguma coisa, tudo buscando a produtividade, maior produtividade para ter preço melhor e ter condição de participar no mercado. Então, a inovação é a mola da acumulação. E quando você inova, você basicamente constrói um processo onde você vai articulando outras novidades que aquela inovação proporciona. É uma espécie de uma espiral positiva de valoração dos bens que são produzidos. Então, o progresso também está preso à engenharia. E a outra coisa que me parece muito importante para o engenheiro é que, se ele modifica a natureza, ele o faz para que a natureza sirva melhor o homem. E, ao fazê-lo, ele cria o que se chama infraestrutura. O que vem a ser a infraestrutura? A infraestrutura nada mais é do que a modificação da natureza de forma a proporcionar ao homem condições melhores de vida, de transporte, de saúde, de educação, porque você tem 2 tipos de infraestrutura. Você tem a infraestrutura econômica, que são as estradas, o transporte, e tem a infraestrutura social, que são as escolas, a saúde, etc. E tudo isso depende do engenheiro. O engenheiro é que faz com que essa infraestrutura avance. E também depende da agronomia, porque no século XIX tinha um economista clássico que dizia que nós estávamos fadados a cair debaixo das 4 grandes pragas da humanidade. Ele dizia que, olhando a humanidade naquela época, ele dizia que a população crescia em progressão geométrica, multiplicava-se muito mais rápido do que a capacidade de se produzir alimentos. E ele foi completamente desmentido pela inovação no campo agrícola, feita pelos agrônomos, que mostraram que era possível multiplicar os alimentos de forma a ainda valorizar mais a capacidade que o homem tinha de acessar os chamados bens de comida. Então, é preciso entender que a inovação, a infraestrutura, o desenvolvimento são coisas que trabalham juntas, são coisas que trabalham no sentido de que fazer com que a humanidade avance, que o progresso venha, mas tudo isso tem um preço, e esse preço repousa no trabalho do engenheiro. O trabalho do engenheiro tem que ser precificado pela capacidade que ele tem de construir um mundo melhor. E a infraestrutura envolve uma série de atividades. A infraestrutura, por exemplo, de saneamento, ela pode ser vista do ponto de vista econômico,
mas ela também pode ser vista do ponto de vista de uma infraestrutura social, porque a infraestrutura de saneamento é responsável por melhoras significativas na área de saúde. E a significativa mudança na área de saúde atinge o campo social, não atinge exclusivamente o campo econômico. Eu estou falando de uma inovação, por exemplo, que você verifica quando, por exemplo, descobriu-se uma vacina. Aí nós temos que discutir as questões de como as inovações se processam, né? Normalmente se considera que você tem dois tipos de pesquisa, né? Pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Eu não considero bem assim. Eu considero que tem a pesquisa que busca a ciência natural pura e a pesquisa que busca uma aplicabilidade na vida cotidiana, né? O exemplo da vacina, por exemplo, da varíola, não dessa varíola de macaco que está aí, mas que a vacina de varíola resolve também a varíola de macaco. Foi feita assim, uma pesquisa pura no campo biológico, levando à produção de um produto que tinha aplicabilidade. Então, é uma pesquisa básica que se transformou numa pesquisa aplicada, né? Então, eu acho que nós temos que, como engenheiros, ter como meta uma única coisa, que eu não poderia deixar de falar. Tudo que nós fazemos para buscar o progresso requer planejamento. Planejamento para a infraestrutura, planejamento para a nossa própria profissão. O engenheiro tem que planejar sua profissão, ele não pode ser jogado no mercado sem saber o que será o seu futuro. E eu acho que isso no Brasil, de certa forma, perdeu muito. O planejamento perdeu muito espaço. Quando eu era rapaz, tudo se falava em termos de desenvolvimento e planejamento. Hoje a gente fala-se muito pouco em planejamento e desenvolvimento. E planejamento nada mais é do que rebater o triângulo indissolúvel que eu tinha falado antes, que une a política, a estratégia e o poder, para o papel. Eu vou responder o que fazer no planejamento, como fazer e com que meios fazer. O planejamento é fundamental para o engenheiro, né? A atividade do planejamento. Não consta aí dos trabalhos que eu apresentei, mas eu acho que a questão central que deve coincidir o próximo POP é a atividade de planejamento na engenharia. A nossa infraestrutura é profundamente complicada de ser levada adiante pelo fato de que aqui ela não é a responsabilidade de um ator, é de vários atores, né? Por exemplo, você tem responsabilidade federal, estadual, municipal, você tem responsabilidades agora com a questão da parceria público-privada, você tem a representação de diversos segmentos atuando nisso. Mas infraestrutura, meus amigos, serve para três coisas, nunca esqueçam isso. A regra dos 3 Is. As regras dos 3 Is. A regra de infraestrutura serve para irrigar mercados, ou seja, mercado que está estrangulado, você faz uma artéria, por exemplo, ou cria as condições para desestrangular ele, como se fosse na medicina se aplica uma safena, né? O mercado está lá funcionando, mas ele está estrangulado, ele não consegue ir mais adiante, é preciso fazer alguma coisa, abrir uma nova estrada, criar uma nova linha de transmissão, porque aquela não está sendo suficiente para atender aqui. Então, irrigar. Ele serve para integrar. Você tem 2 mercados funcionando, né? E você precisa juntar um com o outro. E nessa soma, 2 mais 2 dá 5, não dá 4. Porque quando você integra, você multiplica as relações entre os 2 mercados. Ou serve o que é mais importante para induzir, para criar um mercado novo. No Brasil, 50% da área do Brasil está apartada das condições de civilização. Ou seja, você tem que criar novas linhas de transmissão para levar energia elétrica para lugares que não têm energia elétrica, criar estradas para lugar que não tem estrada, criar meios de comunicação para lugar que não tem meios de comunicação. Então, a infraestrutura segue a regra dos 3 Is. Ou ela irriga, ou ela integra, ou ela induz. E dessas, o Estado é fundamental para a indução, porque o Estado gera o mercado quando faz a artéria. Por trás dele vai o povo para criar a riqueza que aquele espaço vai ser possível de fazê-lo. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós temos que criar as condições para que o mercado
se constitua, e para isso você induz só o Estado. O setor privado não faz isso, porque o setor privado no Brasil trabalha da mão para a boca, né, que é praticamente o ganho rápido. E normalmente o ganho rápido é o pior deles, porque o ganho de longo prazo é que efetivamente constrói processos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem suas universidades desde o século XIX. A Alemanha, que foi a grande construtora da universidade europeia, teve sua primeira grande universidade em 1810. Quem fez isso foi Humboldt. Não o Humboldt que veio ao Brasil, o irmão dele, Humboldt, que criou a Universidade de Berlim. E criou essa universidade baseada em alguns pressupostos. O grande pressuposto dele era o seguinte: o professor não é o simples acadêmico que ensina as coisas, ele é também um investigador. Por que ele é um investigador, um pesquisador? Porque ele tem que estar na ponta, na fronteira da arte e do conhecimento para poder explicar aos seus alunos, ensinar aos seus alunos. Ele trabalhou com essa teoria que o professor na Universidade Alemã era um pesquisador. Ele criou outras condições. Toda escola na Alemanha universitária tinha que ter epistemologia e filosofia. A pessoa tinha que aprender essas coisas, porque a base da ciência está na filosofia. E ele fez isso, e isso foi tão exitoso que na Constituição da nação alemã, a universidade teve um papel muito importante. Até 1930, se você pegar entre 1850 e 1930, as pessoas que marcaram as ciências no mundo, a maioria é alemã, né? Mas o nazismo e a Segunda Guerra acabaram com a Universidade Alemã. Aqui no Brasil, houve a Universidade do Brasil, foi uma universidade feita pela conjunção desses cursos que eu te falei, mas os paulistas, depois da Revolução de 30, entenderam o papel da universidade e criaram uma universidade chamada Universidade de São Paulo, onde trouxeram professores da França para construir aqui essa universidade. Por exemplo, o Foucault, Lévi-Strauss, foram professores aqui no Brasil. Uma grande pessoa que é abandonada no Brasil, mas que teve um papel importantíssimo na constituição da indústria brasileira, foi o professor francês que veio para cá, chamado... Francês não, ele era romeno, mas veio para cá porque era professor na Sorbonne e influenciou muito o Centro de Indústria do Estado de São Paulo e tal. O que é importante colocar é o seguinte: a universidade no Brasil seguiu, então, o modelo francês. A USP ela foi construída com o modelo francês. Depois ela sofreu influência da Universidade Americana. E, ao fazê-lo, perdeu-se muito do que o engenheiro tinha no início na segunda metade do século XX no Brasil. Meu pai, por exemplo, foi engenheiro. Meu pai era engenheiro politécnico. Então, ele podia fazer tudo de engenharia. E hoje você especializou os engenheiros, de tal forma que o engenheiro, muitas das vezes, perde a visão genérica, ele fica muito especializado num determinado ponto, que tem algum sentido em determinado tipo de ciência, mas ele retira uma coisa que é fundamental para o engenheiro, que é a capacidade dele de ver o mundo. Ele passa a ver uma parte do mundo, e vendo uma parte do mundo ele não consegue, de certa forma, preencher-se como engenheiro. Então, eu acho que a influência americana na escola brasileira trouxe a figura do especialista, mas apagou a figura do generalista. Essa é uma questão importante. O generalista tem o seu papel na engenharia, o politécnico, o chamado antigo politécnico. Dentro da mesma lógica que eu defendi da importância do politécnico, existe uma outra coisa que é muito importante, que é a convivência. Quando você trabalha em ensino à distância, a convivência deixa de existir. Você não cria a sua turma. Você não cria aquele que você pode perguntar que não é seu professor. Porque o professor não pode responder tudo. Muitas das vezes a experiência é adquirida no campo.
O problema todo é o seguinte, você aprende com a prática. A teoria embasa você, cria dentro de você a capacidade de você buscar a solução. O engenheiro busca a solução. O problema é apresentado e o engenheiro busca. Ele cria a capacidade. Mas ele, para fazer a solução progredir, ele precisa ter a prática. A teoria não traz isso. A teoria é o discurso. Então, quando você trabalha de uma forma em que deixa o indivíduo na frente de um computador para aprender as coisas, ele vai aprender a teoria, pode ser até que ele seja um bom teórico em termos, mas ele não terá a prática. Muitas das vezes na minha vida eu peguei a prática com um colega meu de turma, porque o colega de turma também vivenciou seus problemas. Então você minimiza a capacidade do indivíduo de resolver os problemas, porque ele fica restrito a ele mesmo e aos livros. Quando nós, seres humanos, dependemos dos outros para sobreviver, porque se fôssemos deixados sozinhos na natureza, nós morríamos. O que faz a humanidade progredir é o fato de ele ser um animal gregário. Então, por isso, eu acho que a escola de engenharia devia ser muito mais ampla no conhecimento, em vez de tanta especialização, e muito mais presencial. Não devia ser uma engenharia por presença na frente da máquina ou do computador. Isso não me parece bom. Além das atividades de engenharia e infraestrutura, o setor industrial é a mola do desenvolvimento. A indústria é o espaço onde se faz a acumulação. É na indústria que ocorrem as inovações. Elas ocorrem de forma muito mais rápida do que na atividade agrícola ou que na mineração. A inovação na indústria é muito mais rápida. E como a inovação é a mola da acumulação, o capitalismo funciona pelo fato de eu procuro ser monopolista para que meu custo marginal não seja igual à minha receita marginal, eu tenho a capacidade de acumular. Então, é necessário que a gente pense da seguinte forma: olha, é importante que eu tenha condição de inovar. E de inovar, eu tenha condição de fazê-lo aonde isso vai ser aplicado. E onde vai ser aplicado? Normalmente na indústria. No Brasil, você tem um problema sério, que as indústrias quase todas são multinacionais. Elas não criam um centro de pesquisa aqui. Elas trazem o projeto de lá para vender aqui dentro. Diferente, por exemplo, da Coreia do Sul, que as indústrias são nacionais, eles criam os projetos lá para vender fora, não para vender. A Samsung é um exemplo disso. Então, nós temos um problema sério, porque os engenheiros aqui se formam doutores e eles não encontram capacidade de aplicar seu processo porque não tem centro de pesquisa nas indústrias. Então, eles mergulham na atividade acadêmica, vai ser professor, tá? E sendo professor, ele vai procurar ser renomado por escrever textos, como eu fiz aí. Vai procurar fazer isso, porque é a maneira dele se projetar. Ele não vai se projetar porque inovou. E isso é um problema sério para o engenheiro brasileiro. É um problema sério, porque ele não, por mais que ele seja competente, ele está restrito na sua capacidade de construir as coisas. E outra coisa, essa maneira que se tem no Brasil de se premiar o engenheiro pelo número de pesquisas que ele faz, em termos de papers, não é coisa que foi aplicada, não é tecnologia aplicada, não é produto, ele não faz produto. Então, é estéril, fica uma coisa estéril, fica ele falando para ele mesmo, para os alunos dele, e nada se constrói de novo, não há inovação. Então, eu acho que esse é outro problema que nós temos que resolver. E para isso tem que ter empresa nacional. Esse negócio de empresa estrangeira vai ser difícil botar centro de pesquisa aqui. Uma empresa alemã vai botar centro de pesquisa na Alemanha. Uma empresa japonesa vai botar centro de pesquisa no Japão. Uma empresa chinesa vai botar centro de pesquisa na China, não vai botar aqui. Então, para isso, nós temos que ter empresas nacionais. E a engenharia tem um papel nisso. A engenharia tem que brigar pelas empresas nacionais, pô.
Quem vai brigar pelas multinacionais são os bancos, querem acumular lá, etc. Esse é o problema deles. A engenharia é a modificação da natureza para servir o homem, para dar ao homem um bem-estar que ele não tinha com a natureza como ela era. Tem que alterar a natureza para que ele preencha as suas condições de vida melhor, ou seja, condições de habitação, de alimentação, de saúde, tudo está presente em engenharia. O que é importante nós entendermos é o seguinte: o desenvolvimento é, basicamente, a profissão, o modus operandi que o engenheiro tem para praticar sua profissão. Se não há desenvolvimento, não há engenharia. Então, se não há intervenção, também não há engenharia.